Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhar Srivasa di Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om. Haribol, Haribol, Haribol. Estamos indo para a 14ª aula desse nosso estudo sobre as qualidades divinas do capítulo 16, versos 1 a 3. Nem eu imaginei que a gente ia falar tanto, né, sobre as qualidades, mas esse assunto é da maior importância e, de alguma forma, eu estou sendo aqui inspirado pela Suprema Personalidade de Deus para colocar esse assunto mais em relevância, de modo que falamos na aula passada sobre o vigor, né? Vigor. E essa palavra aqui também não lemos na aula passada sobre o significado, né, dessa palavra vigor, que é dita como tejas, tejas. Essa palavra tejas aplica-se aqui, de acordo com o significado de Srila Prabhupada, aos kshatriyas. Quem são os kshatriyas? É a classe guerreira e administrativa da sociedade. Kshatriyas são aquelas pessoas que estão, né, imbuídas com as qualidades do modo da paixão e da bondade. São os guerreiros, né? São aqueles que dão proteção para a humanidade. Também a classe política, de modo que deveriam, né, estar ocupando os cargos de uma sociedade da administração social, de preferência kshatriyas, né, visando-se sempre proteger a sociedade. A Arjuna era um kshatriya. E todos os reis desse mundo, lá, se você leu o Srimad Bhagavatam, os reis, naturalmente, também eram dessa classe kshatriya, porque eles tinham que impor a ordem,
tinham que dominar, né, certas circunstâncias para governar perfeitamente. Não podia haver, né, algo irregular no governo. De modo que houveram os reis santos, os kshatriyas santos, que eram devotos, né, de Deus, e naturalmente eles faziam todo o arranjo para essa sociedade estar vibrando espiritualmente. Então estamos falando aqui ainda da qualidade do vigor, né, que foi o assunto da aula passada. E Prabhupada fala, os kshatriyas devem sempre ser muito fortes para conseguirem dar proteção aos fracos. Essa é a estrutura social e espiritual perfeita, onde quem tem essa qualidade, né, da paixão, junto com a bondade, então a força associada ao conhecimento, é uma alma apta a gerenciar ou administrar aqueles que são mais fracos. Porque se não houver esse poder de governança de um kshatriya, que atua com vigor, né, no cumprimento das leis, naturalmente aqueles que são mais fracos vão ser explorados, vão ser usados, manipulados, e podemos ver hoje em dia no governo mundial que quem ocupa os cargos, né, são os shudras, ou os mlechas, né, uma classe mais baixa ainda do que os shudras, e essa classe tem causado muitos distúrbios, são pessoas ainda com atitudes muito animalescas, apesar de terem, né, doutorados, PhD, formação, em diversos níveis de estudo, de constituição, porém a mentalidade deles ainda é modo da ignorância para baixo. E essas pessoas em Kali Yuga, que atualmente, né, pelo menos atualmente, estão tomando conta agora que são a elite, né, do mundo. Certo? Então, por isso que as pessoas vivem na miséria ou como escravos de um sistema que se corrompe, né, se degrada entre seus vários membros para explorar mesmo, e também tira essa posição da espiritualidade. Com a espiritualidade você começa a pensar, né, começa a se dedicar a algo maior do que um sistema sinistro estabelecido. E o Senhor Krishna, quando ele cria os modelos sociais e espirituais, é exatamente para que tudo esteja sempre em harmonia, cada pessoa ocupando o cargo específico que está de acordo com a sua vibração natural, né? De acordo com os modos da natureza materiais que influenciam determinadas almas. Essas almas ocupam posições dentro da hierarquia, né, social e espiritual, para, em assim gerenciando a sociedade, trazer somente benefício, tendo Deus como centro. Hoje em dia, quem está no centro é mamon, né, é a riqueza. Quanto mais dinheiro, quanto mais coisas, objetos as pessoas têm, elas acham que isso aí que é a razão da vida. Mas qualquer devoto pode observar. Então, Prabhupada está falando aqui, para o kshatriya, né, essas pessoas darem proteção aos fracos, Prabhupada fala, eles não devem fazer-se passar por não violentos. Se for para aplicar a lei, a pessoa que está, pelo menos, estabelecida no cargo tem que ter bem vigor e, se preciso, usar de completa violência para reestruturar aquilo que está bagunçado. É isso que Prabhupada fala aqui. Por isso que Krishna, quando ele botou Arjuna na linha de frente da batalha de Kurukshetra, Arjuna atuou violentamente para aniquilar os canalhas, os demônios desse planeta. Mas isso foi porque era um plano de Krishna. Então ele usou Arjuna. Mas dentro da política,
do meio militar, aqueles kshatras que assumem o comando, devem realmente ser muito rígidos. E isso é uma qualidade espiritual. Se a estrutura de um sistema está desespiritualizando ou degradando a humanidade com as suas mentiras, né, com as suas manipulações, isso aí é demoníaco, não é a ação de um kshatriya. Então, o Prabhupada fala aqui, ó, o kshatriya não deve querer conquistar público ou voto se passando por não violento. Por natureza, o kshatriya, ele tem o vigor de cumprir aquilo que ele está determinado a fazer. Assim mesmo, né, passando para o lado espiritual, nós temos que ser guerreiros do espírito, avançando contra essa natureza da ilusão que nos cerca, né, determinando com esse vigor, com essa força, com essa intenção indestrutível de atingir essa consciência divina, de realizar o espírito, de despertar o amor por Deus. Independentemente da classe social e espiritual que você esteja, você tem que ter esse espírito de kshatriya, de ordenar a sua vida, de que as leis da sua vida sejam regidas pelo amor e pelo serviço a Deus. Então, essa qualidade, né, tem essa característica. E aí Prabhupada fala, se a violência for necessária, eles devem usá-la. Tá? Não tem historinha, não. Se o governo é espiritual, tá? Se está visando a elevação da alma, todo aquele que se torna, como é que fala, uma maçã podre dentro do governo deve ser corrigido imediatamente. No Bhagavatam, no canto 1, é dito que Maharaj Parikshit, que era um rei santo, né, maravilhoso, devoto puro de Deus, um rei, um kshatriya incrível, quando Kali apareceu, Kali é a personificação da irreligiosidade, quem quer perturbar, né? Por isso que a gente fala assim, tem muitas pessoas que são devotos de Kali, essa entidade que está perturbando. E aí, nos passatempos, lá no canto 1, é dito que o Maharaj Parikshit ia cortar a cabeça de Kali quando viu ela maltratando uma vaca, né? Ele estava querendo cortar as pernas da vaca, e a vaca, dentro da cultura védica, tem o simbolismo da religião. Então, Maharaj Parikshit chegou e aí resolveu o assunto. Falou assim, ó, aqui no meu reino você não tem que contar nenhuma história, você não tem que fazer nada. No meu reino, sai fora daqui imediatamente. Aí parece que o Kali, né, imediatamente com medo do poder de Parikshit Maharaj, que era um devoto puro, imagina, estava potencializado por Deus para governar todo o planeta, não era só a Índia, era todo o planeta. Então ela se ajoelhou perante Maharaj Parikshit, e quando a pessoa se rende, né, ao rei, mesmo na hora que está sendo pronta para ser morta, o rei deve, assim, considerar, né, perdoar. De modo que Kali pediu para que o rei deixasse ela atuar em algumas partes desse mundo, e ele tem toda uma história lá, né? Depois a gente conta a história aqui, porque não é o caso. E aí acontece isso, né? Eu estou falando aqui que o poder do kshatriya é isso. Imagina, Kali, uma personalidade da miséria material, foi submetida totalmente pelo poder do kshatriya. É assim que Deus atua, né? E aí a gente faz o simbolismo interno. Você tem que ser o rei santo do seu templo, da sua personalidade, da sua alma. Qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer fantasia, né, assim, que você vá agir de um modo diferente de conquistar essa consciência divina, imediatamente você deve pegar a sua arma
interna e a contra-atacar imediatamente esse poder do Kshatriya. Tudo aquilo que não é para a consciência de Krishna, tudo aquilo que não é o sagrado, imediatamente você deve destruir sem piedade. Porque se você quiser ter diplomacia, conversinha com Maya, isso aí não dá certo. Maya imediatamente vai se colocar no lugar dela quando ela vê que as coisas com um devoto verdadeiramente rendido a Krishna tiver essa postura de vigor, né? De vigor perante tudo. E Krishna no coração gosta disso. Por isso que ele colocou Arjuna, que era um amigo dele, um guerreiro fabuloso daquela época, para fazer essa missão, o plano que ele queria de tirar os demônios aqui do planeta Terra. Krishna está sempre indo de planeta em planeta, em vários universos. Assim, Deus está sempre fazendo passatempos. Ele é tudo, ele é toda energia, e ele faz essa imersão em sua própria energia através de sua potência mística, aqui na potência externa dele, né? Então a potência interna de Deus atua em vários passatempos. Ao lermos o Bhagavatam, você vai ver que, né, o Bhagavatam basicamente é a história dos passatempos de Krishna em diversas nuances, diversas manifestações dele. Inclusive, né, no canto 10, ele vem pessoalmente, ensina como é que é Vrindavana, como é que é o mundo espiritual. E Krishna, assim, ele vem e vai estabelecendo, onde tiver que estabelecer, o princípio da religião, da evolução. A gente pensa que o nosso mundo é um mundo ao léu, né, que não tem ninguém observando. Cada pessoa que está nesse mundo está sendo devidamente monitorada por um mentor, o pessoal fala anjo da guarda, ou semideus, não importa. Cada pessoa está sendo monitorada em sua evolução para voltar para o mundo espiritual, principalmente por Deus que está dentro do nosso coração. E Krishna está vendo. Se você é um cara morno, devagar, então Krishna também vai ser morno e devagar com você. Krishna vem em vários planetas, em vários universos, deixa esse conhecimento, deixa todas as dicas, todos os conselhos, todas as facilidades, os processos mais simples, como ele deixou aqui em Kali Yuga, de cantar o santo nome, e aí as pessoas ficam titubeando, né? Ficam vacilando, não tem esse vigor. Por isso que eu estou enfatizando um pouco aqui, nessa aula de hoje, né? Essa característica de tejas, de sermos kshatriyas, violentos contra tudo aquilo que quer nos desviar do caminho espiritual. Isso é uma extrema necessidade, porque em Kali Yuga, Maya é muito poderosa. Maya está em tudo aquilo que quer realmente afastar você da verdade suprema. Esse é o papel de Maya. Não é que Maya é ruim, que ela quer te tirar de Deus. Você está aqui nessa escola material porque de alguma forma você está precisando dessas lições para testar o seu vigor. E aí, se você realmente conquistar a consciência de Krishna, se estabelecer em serviço devocional, você aprendeu a lição, você alcançou a vitória, o sucesso. A verdadeira prosperidade desse mundo material é a riqueza da consciência divina. O amor a Deus é a maior riqueza. Em amor a Deus, sua vida é completamente bem-sucedida. Compreende? É porque nós somos temos muito medo, né? Somos muito devagar nesse sentido de arriscar tudo por uma outra coisa. Estamos sempre na nossa zona de conforto, até mesmo nas coisas da espiritualidade, zona de conforto. Você nunca avança, fica ali paradinho. Ali tá bom, você está rezando todo dia,
está sentindo, né, com a consciência tranquila, porque pelo menos eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa boa, entendeu? Mas não é assim, você tem que desejar ir para esse plano, né, iluminado, assim, com vigor, com força, tá? Às vezes, Maia usa essa artimanha de você se sentir confortável no ponto em que você está. E você está espiritualizado, mas está parado. Não está nem... é neutro, nem está de boa, nem está de ruim. Você está... Então tem que subir os degraus, até sentir esse amor por Deus, essa pureza de amor. E para isso você tem que se auto-verificar na sintomática dessas qualidades que nós estamos falando aqui. Você tem que se perguntar, eu estou cantando o santo nome de Deus todo dia, imbuído com esse sentimento de compreensão completa, de entrega, de devoção, porque senão fica tudo muito parado, né? Tem que cantar o santo nome, não, assim, estou cantando o santo nome, não, tem que cantar o santo nome, mas com aquele vigor, japa, mala, nível A. Então tem japa, mala, nível B, C, D, E, F, até Z, né? Então a pessoa está cantando, mas não tem realização, porque ela está cantando, porque o mestre dela pediu para ela cantar, ou que ela está se sentindo culpado, porque se não cantar, o número de voltas... Tem toda essa história. E a japamala não é isso. A japamala você tem que entender que a japamala, né, o japamala, né, o santo nome de Deus é o próprio Deus. Se você está cantando, você tem que sentir no seu coração que Deus está presente. Você tem que colocar vigor nisso. Tejas. Eu vou alcançar, eu vou conquistar a consciência de Krishna, mas sem cobrar nada. Você simplesmente vai se posicionando cada vez mais em cantar, em servir, em ler o Bhagavad Gita, em se associar, em ouvir, né, sobre Krishna. E aí, do nada, você percebe que sua consciência está limpinha e você atingiu algo interno. Você ascensionou a sua energia. É isso que a gente fica tentando explicar aqui toda a aula, né? Tem pessoas que vêm aqui e só querem ouvir, é intelectual, tá? Então tem que ouvir mesmo, ouvir, porque a nossa mente, ela sempre vai ser corrompida de alguma forma pela energia sinistra que está atuando aqui no planeta Terra. E você não pode aceitar isso. Você, pelo menos, dentro do seu coração, você tem que ser um rei, né? Um kshatriya bem poderoso. Está sempre na vigilância, né? Orar e vigiar significa isso. Presta atenção. Porque estamos em tempos onde o nível de degradação, de pânico, de medo, de uma porção de coisa que tira a nossa mente dos pés de lótus de Krishna. Se você está com Krishna, destemor completo, sem medo. Por que você está com medo se você está com Deus? Se você entende que não tem outra coisa além de Deus, então tem que pensar nisso. De modo que expandimos aqui, né, essa qualidade do vigor, que é muito importante, né? Determinação, vigor, está tudo na mesma linha. Depois de vigor vem o quê? Clemência. Vamos ver o que Srila Prabhupada está falando aqui sobre a clemência. Mas quem é capaz de dominar o seu inimigo pode, sob certas condições, mostrar clemência. Então a clemência fica como uma consequência de você ter sido, né, violento, nesse sentido de estabelecer uma ordem que vai fazer todo mundo feliz, e se a pessoa ou a situação se rende à sua energia, você tem clemência, né? Porque as pessoas, elas estão fazendo as coisas assim, totalmente inconscientes, hipnotizadas. Porém, você não pode ser uma pessoa passiva, né? Tem que colocar esse conhecimento da consciência de Krishna
no coração das pessoas de uma forma mais austera, né? De uma forma mais incisiva, sem impor, sem forçar, sem nada. Porém, quando você estiver pregando a consciência de Krishna, você não pode falar de um modo diplomático. Tá? Quem quiser ouvir, pelo menos, quem pedir para você explicar a consciência de Krishna, você tem que ser incisivo, né? Assim como o Srila Prabhupada era. Ele veio para derrotar o impersonalismo e o vaziismo, o niilismo, e ele era bem poderoso nisso. Tá? Se você ler os livros dele, você vai ver que ele é bem enfático nisso. Então, aqui Prabhupada, ele está falando, clemência, ele pode desculpar as pequenas ofensas. Igual falamos agora do Maharaj Parikshit, que ao estar em contato com Kali, que estava vindo destruir tudo, então ele entrou e falou assim, aqui você não vai, e ia cortar a cabeça de Kali, e Kali se ajoelhou, pediu por favor, minha natureza é essa, agora que a era de Kali Yuga está chegando, a minha natureza é essa, eu vou começar a criar distúrbios, mas enquanto você estiver aqui no reino, deixa pelo menos eu atuar em certos lugares. E aí, certos lugares, né, onde tem muito ouro, prostituição, carnificina, luxúria, né? Assim, aí o rei Parikshit fala, então você vai para esses lugares aí. Mas aqui no meu reino você não fica. Então a clemência, né? Ele perdoa, né, a ofensa dessa pessoa, que é uma pessoa que veio, né, que vem aqui em Kali Yuga para fazer isso mesmo, para criar destruição, morte. E é isso que acontece, clemência, clemência. Se alguém te agride, você é um devoto, você entende a posição da pessoa, que ela não aceita o que você está falando, temos que ter isso, compaixão, clemência, está sempre perdoando essas pessoas quando elas ainda são muito inconscientes, são crianças espirituais. Tá? Então, clemência, né? Não há assim tanta coisa a falar, né? Estamos já quase terminando, hein? Não sei se eu adianto hoje, falo tudo. A próxima qualidade é fortaleza. Fortaleza. Não é no Ceará, não. Aqui Prabhupada fala, não fala sobre a fortaleza, mas basicamente fortaleza é isso. Você tem que criar as condições internas e externas na qual as energias sinistras, negativas, de manipulação, de medo, não entrem na sua aura, né? No seu corpo energético. O tempo todo, a ação do sistema demoníaco é tentar fazer com que você esteja com a vibração baixa. Mas se você é um devoto de Krishna, está cantando o santo nome, não está muito se envolvendo com a manipulação do mundo, naturalmente você cria uma fortaleza em seu coração, e ali você segue firme, porque você já realizou que a maior fortaleza que pode existir é a sua consciência de Deus. Se você está vivendo nos pés de lótus de Deus, dentro do seu processo interno de fazer essa jornada humana consciente, então ninguém pode entrar na sua frequência. A maior fortaleza, orar e vigiar é isso, é manter a sua frequência elevada no espiritual. E se você está cantando o santo nome de Deus, o tempo todo você está vibrando num tipo de frequência que nenhuma energia, nenhum obsessor, nada, nenhum ser pode penetrar na sua
carcaça, vamos dizer assim, energética. É muito simples entender isso. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você tem que ficar em Deus. É simples entender isso. Ah, mas como é que eu faço aí? A pessoa acende vela, faz uma opção de ritual, bota sal grosso. Não precisa. Você está cantando uma mantra, Hare Krishna. Se seu coração está entregue a Deus, se você já não está mais compactuando com luxúria, cobiça, raiva dos outros, sentimento de inferioridade, você não sente mais nada disso, você está simplesmente vivendo em amor divino. Isso é a fortaleza. Você está na luz, pode vir Maia, a escuridão te atacar. E tem uma história muito interessante, assim, desse mesmo Maharaj Parikshit, que ele estava no ventre de sua mãe, e um demônio tentou eliminá-lo, porque ele era o último dos Pandavas. E esse demônio queria destruir a sucessão, né, discipular de Pandavas nesse planeta. Arjuna era um Pandava. E ele acabou jogando uma Brahmastra. Brahmastra é quando a pessoa fala um mantra, e esse mantra se torna tipo uma bomba atômica, indo na direção do ventre da mãe de Maharaj Parikshit. E aí a super-alma apareceu e simplesmente fechou o ventre, né, da mãe de Maharaj Parikshit. E a Brahmastra voltou contra a pessoa que tinha lançado esse feitiço contra a mãe de Parikshit. Assim, se Deus está no seu coração te protegendo, mesmo essas armas que são consideradas as mais poderosas do universo, nem faz cosquinha, nem chega perto. Na verdade, volta 10 vezes mais potencializadas contra a pessoa, o feiticeiro que lançou, né? Ou o mago negro que lançou contra você essa feitiçaria, porque quando o devoto está cantando o santo nome direto, está pregando sobre Krishna, isso aí incomoda muito lá no plano deles, né? Nesses planos mais sutis. Se você está cantando Sankirtan, né? Imagina no templo todo mundo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imagina, o nome de Deus. O nome de Deus é algo fabuloso. E aí esses demônios todos se incomodam e vêm assim: vamos tirar esse cara do circuito, vamos fazer arranjos para prejudicá-lo. Mas o devoto está com Krishna, está com Vishnu, não está preocupado com isso. Tem muitas histórias semelhantes assim lá no Bhagavatam. Essas histórias no Bhagavatam reforçam a nossa entrega a Deus, porque é a história dos devotos que estão vivendo rendidos completamente a Deus. Mesmo os sábios mais poderosos, orgulhosos, arrogantes desse mundo, só deles pensarem contra um devoto puro, sofrem assim, reações violentas, né? Perdem todos os seus poderes místicos, simplesmente porque pensaram mal de um devoto ou usaram o seu poder contra um servo amoroso, puro, de Krishna. Você é a maior fortaleza nesse mundo quando você anda revestido pelo poder de Deus. Só existe o poder de Deus. Qualquer feitiço, qualquer energia que possa fazer mal ou bem, é o poder de Deus. Agora, contra um devoto de Deus, aí você comprou briga num terreno muito perigoso, né? Porque Krishna, ele protege especialmente o seu devoto. O devoto é uma muralha da China, né? Ninguém passa ali, não. É isso que temos que assimilar e viver na nossa vida com intensidade. Estou com Krishna, eu e Krishna sou maioria. Assim como Arjuna, né? Ele estava com Krishna, o exército do outro lado era assim, infinitamente mais poderoso, mais forte. Mas Krishna
usou Arjuna assim, matou facilmente todos aqueles guerreiros, aquilo que parecia impossível, né? O devoto de Krishna também nem liga. Diz, nossa, mas vai vir a morte, tem isso, tem as misérias materiais, mas o devoto está em paz, ele está com Krishna, ele sabe que se ele seguir, né, nessa ordem interna de amor, na energia interna de Krishna, tudo vai ser acrescentado para ele. Se ele busca, né, em primeiro lugar e vive na lei, na justiça de Deus, no amor, né, desperto pelo divino, naturalmente nada pode fazer mal ao devoto. Compreende? É muito bom entender isso. Isso nos dá uma segurança completa. Qual a segurança que você tem aqui nesse mundo, que há perigo a cada passo? Nunca sabemos o que vai acontecer no dia, né, de amanhã. Então, o devoto, Krishna fala, aqui você não mexe. Se você mexer aqui... Aí a gente sempre dá aquele exemplo do jardim, né? A pessoa tem um jardim, mas se ela mexe com um devoto, então é como se um elefante entrasse nesse jardim e pisoteasse todo esse jardim. É assim que acontece. É a ofensa mais grave nesse universo material, é você ofender um devoto puro de Krishna, de modo que se você não sabe quem é um devoto, ou se alguém, ou muitas pessoas estão falando mal desse devoto, é melhor você ficar em silêncio, porque há razões para que aquele devoto esteja tendo certas lições, certas decepções. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, se rende a Krishna, canta o santo nome, e segue sem julgar, sem criticar, porém sendo sempre, como assim, né? Tejas, né? Tendo esse vigor, essa violência de não deixar nenhum fato, né, te perturbar, que vai te tirar da vida espiritual. Tá? Então aqui falamos sobre a clemência e a fortaleza. Tá? Fortaleza. Fortaleza, fortaleza, fortaleza. Bom, depois de fortaleza temos a limpeza. Isso é muito importante, né? Limpeza, pureza. Você tem que se purificar. Isso a gente fala sempre, né? Para não ficar muito chato. Então a limpeza, tem que fazer a limpeza externa e a limpeza interna. Como falava o mestre Jesus, né? Para os fariseus, né? Vocês são como taças de vinho brilhando por fora, porém por dentro está tudo encardido do vinho que vocês tomaram e que não lavou. O odor, né? A sujeira que está dentro do copo, as pessoas não veem. Mas aí vocês se limpam por fora. Ok? Então, não é assim. Tem que fazer a limpeza geral, né? Então, Prabhupada fala Shaukan. Shaukan quer dizer limpeza. Não só da mente e do corpo, mas também do comportamento da pessoa. Lembrando que essa forma humana é uma máscara, né, da alma, é uma personalidade, e essa personalidade se constitui, né, de mente, de emoções e de físico. Então tem que limpar o físico, você tem que começar a ver que tipo de emoções você está tendo, que tipo de pensamentos que você está irradiando. E daí Krishna fala, pensa sempre em mim, pensa naquilo que eu estou te dizendo, pensa no meu santo nome, coloca emoção, coloca vigor em me servir, para que esse amor desperte. E aí, naturalmente, quando a mente e a emoção estão alinhadas, né, com a realidade divina,
que está no seu coração, naturalmente você vai agir espiritualmente. Serviço devocional é isso, você agindo alinhado com a harmonia interna que você tem em relação a Deus. Esse é o serviço devocional, é algo natural. Agora, se você vive no falso ego, você vai servir a Maia, vai servir seu próprio esquecimento. E daí em Maia, seu falso ego, né, porque a gente conhece esse mundo aqui, você vai sentir, né, de uma forma pesada, vai pensar de tal forma equivocada, sempre por interesse, por ambição. E essa é a nossa derrota nesse mundo, querer dispensar a amizade do Ser Supremo para viver em função de um corpo de carne temporário, sujeito à morte. E daqui a pouco tudo isso aí, tudo aqui vai acabar. Por isso temos que nos limpar, né? Não é assim? Quando você toma aquela ducha gostosa depois de um dia todo andando pelo mundo, ou suando, né? Depois de uma corrida, você toma aquela ducha gostosa, aquela limpeza, aquele sabonetinho legal. Então isso aí a limpeza é assim, cantando o santo nome, comendo praçada, pensando sempre em Deus, sentindo, né, essa gratidão por você estar aqui agora na forma humana, nessa escola terra, avançando. E de alguma forma isso aí vai implicar no tipo de atitude ou atividade que vai estar relacionado com Deus também. Aí o seu talento, né, aquele talento que estava escondido vai surgir e Deus no seu coração vai te usar como um instrumento para a ação de iluminação de outras pessoas. E quando você faz isso, Krishna fica muito feliz no seu coração, porque ele está observando a sua atitude sincera. E quando Krishna fica feliz nessa forma do Senhor Vishnu em nosso coração, naturalmente você também fica feliz. Aqui mesmo, quando eu termino de fazer cada aula, eu tenho esse sentimento de bem-aventurança, sabe? De que, uau, Deus, né, uma pessoa assim tão caída igual a mim, Deus me deu a oportunidade de, humildemente, eu poder estar aqui falando do Bhagavad Gita, sem saber, sem planejamento, sem nada, e a gente fica aqui 1 hora falando, né? Conversando, né? Na verdade eu gosto de fazer esse tipo de oratória, né? Mais conversando, fazendo a pessoa raciocinar em cima das coisas que precisamos urgentemente conquistar. E daí essa limpeza. Tem também, né, no Bhagavatam fala assim, não assim como a limpeza do elefante, não sei se vocês já viram, né? O elefante, ele sente muito calor, então ele vai para o lago, né, toma aquele banho. O elefante é um excelente nadador, né? Toma aquele banho gostoso, aí ele sai do lago e se deita na lama, tomou banho, saiu do lago, se lameou, né? Tem um motivo por isso, porque a pele do elefante ela fica muito machucada na exposição do sol e a lama protege. Os animais têm essa inteligência, né, dada por Deus para... Mas assim, se você se purifica num certo aspecto, mas quando você vai ali, do lado ali, já se suja todo de novo, não faz sentido. Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, aquele que renuncia, né, às atividades negativas materiais, à luxúria, à cobiça, se você renunciou a tudo isso em função de conquistar a vida espiritual, mas mesmo assim você está sempre pensando nessas coisas, de uma forma luxuriosa, de uma forma cobiçosa, então Krishna fala que você é um farsante. Ele fala exatamente com essas palavras. Se a pessoa renuncia ao mundo, mas está sempre pensando nas coisas do mundo, mas não fazendo, né,
fisicamente como fazia, mas essa coisa está no pensamento, então essa pessoa não passa de um farsante. Ela está se enganando, achando que pensar sobre uma coisa é diferente de fazer a coisa. Por isso temos que ter essa atitude de orar e vigiar o tempo todo para manter limpo, né? Naturalmente, esses tipos de pensamentos, eles surgem porque nem são nossos pensamentos, mas como o mundo está carregado de tanto pensamento de maldade, malícia, negatividade, luxúria, cobiça, raiva, inveja, medo, a gente está mergulhado num oceano de energia negativa, porque é Kali Yuga. E aí o seu corpo mental, ele é como uma esponja, ele vai absorvendo esses pensamentos. E aí você acha que é seu, mas não é seu. De repente você está com vontade de fazer coisas que você fala assim, poxa, mas eu tinha renunciado a isso. E daí o pulo do gato é isso. Tudo que entrar no seu sistema interno, imediatamente você tem que observar, dentro da proposta de renúncia que você fez. É lógico, né? Você fala assim, eu escolhi caminhar com Deus agora, e naturalmente vai sempre entrar um ou outro pensamento que destoa daquela energia vibratória mais alta, e você simplesmente não fica brigando com isso. Simplesmente, né, você pode fazer, cancela esse pensamento. Esse pensamento não é meu. E se você também tiver um pensamento, porque é natural, você está na carne, na forma humana, tem hormônio, tem tudo, você também observa e é só não dar prosseguimento a isso. Tá? A gente fala assim, quando começar a pegar fogo, vamos supor, né? Caiu um fósforo no tapete da sua casa e começou a pegar fogo. Se você viu isso, você vai imediatamente apaga aquele fogo enquanto é pequeno. Porque depois que o fogo se propagou, porque você não tomou aquela atitude imediata, né, de extinguir o fogo, ele vai pegar fogo no tapete, aí vai para o sofá e vai pegar fogo na sua casa, vai pegar fogo no edifício todo, simplesmente porque você deixou passar. Por isso que tem que ter a fortaleza e o vigor. Maia, ela age de uma forma bem sutil, ela vai te enrolando. E se você é um devoto, você fala assim, não, agora já experimentei muitas coisas, né? Você fala, já experimentei muitas coisas e tal, agora é só uma repetição, e agora eu escolhi Krishna. E vou seguir forte, independentemente de virem, né, propostas assim, bem assim, relevantes dentro do desfrute material, você não quero decidir que só vou aceitar Krishna Kata, consciência de Krishna. Ok? A cada passo nesse mundo material há um perigo. Tá? Lembrei, aqui me veio, né, do filme Matrix, tem uma cena lá em que o Neo vai passando com o Morpheus, né, passeando dentro dos hologramas do sistema da Matrix, e de repente passa uma mulher, né, de vermelho, assim, então ele imediatamente esquece que estava ali com o Morfeu aprendendo com o mestre, né, da ilusão. Morpheus é o deus dos sonhos. Cada nome ali de cada personagem tem uma relevância, né, dentro do simbolismo do que o filme queria explicar. E Neo caminhando ali com Morpheus, que aqui também é um mundo de sonho, tá? Temos que ficar atento que os filmes revelam verdades. E passou uma mulher linda, né, de vermelho assim, então imediatamente ele já é habitual, né? Somos luxuriosos desde lá do reino animal, lá já trazemos essa parte animal. Então, naturalmente, ele olhou assim, aí quando ele virou o rosto assim, tinha um agente de Maia já botando uma arma na cabeça dele. Tipo assim, você caiu, agora você vai cair da sua posição. É isso que temos que prestar atenção. Aí sempre que passar essa mulher de vermelho, você, na hora que você estiver olhando, você cancela. Não assim, porque
é luxúria, não, porque é uma energia que está sendo movimentada pelo modo da paixão, e Krishna fala no Bhagavad Gita que o caminho, né, do inferno, o caminho da nossa manutenção aqui constantemente nesse ciclo de samsara é a influência do modo da paixão, no qual essa luxúria, né, é categorizada como um princípio bem assim. Porque Krishna, que é o desfrutador supremo, você não está aqui nesse mundo para desfrutar, você está aqui para oferecer as coisas de Krishna para agradar a Krishna. E aí você desfruta. Não é desfrutar diretamente do mundo, não é assim que funciona. Isso aí é o falso ego. É quem não tem esse reconhecimento de gratidão, de tudo. Então você tem que usar o seu corpo, que é um templo de Deus, manter ele sempre limpinho, fazer essa limpeza. Sempre, todos os dias você acordou, né? Igual sua casa não está suja. Aí você vai pegar uma vassoura, todo dia vai limpar, porque você se sente bem num lugar limpo, num lugar arrumado, num lugar bonitinho, bota umas velhinhas, umas flores, bota um altar de Krishna. E ali você está na sua casa é um templo, né? E ao mesmo tempo é um local onde você vai relaxar, você vai estar sempre nessa vibração superior. Ouvindo, né, o mantra, bota uma musiquinha de mantra de fundo, acende um incensozinho. É assim que funciona. Não tem muito mistério. O mistério é você manter a sua energia ascensionando. E não deixar essa energia vazar por canais, sejam físicos, astrais ou emocionais e mentais, ou através dos pensamentos. Deixar essa energia vazar. Tem que estar sempre concentrado no aqui e agora. Aqui e agora eu estou me movimentando no mundo de sonho através desse avatar, que é uma forma humana atualmente, e eu e Deus estamos dentro desse coração místico, desse avatar, que não está aqui, mas ele se expressa aqui como uma lição a ser aprendida nessa escola atual que você está, e dentro da sua capacidade de perceber isso e de viver isso, você vai se qualificando, que são essas qualidades que nós estamos narrando agora, para chegar a esse ponto onde você se torna, né, inviolável, imaculado. E aí você se torna uma alma pura. E nessa pureza é que nós conquistamos a suprema personalidade de Deus. Temos que manter essa limpeza obrigatoriamente. Um cara fala assim, você é um mente suja, você é um espírito de porco. Tá bem assim mesmo. Aí Prabhupada fala, essa qualidade da limpeza aplica-se especialmente aos comerciantes, que não devem negociar no mercado negro. Limpeza significa basicamente a honestidade também, de ser. Você tem que ser limpeza com você mesmo, honesto com você mesmo. E essa classe chamada Vaishya, que é a terceira classe, né? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, depois Shudra. Então Vaishya é a classe social que comercializa. Os agricultores, pessoas que fornecem, né, os alimentos para a sociedade, fornece os bens comuns que precisamos. Então Krishna está falando aqui que essa qualidade, se você é um comerciante, evite enganar, evite o mercado negro, seja honesto, faça tudo com amor para as pessoas com quem você está oferecendo o seu talento, os seus produtos, que é o que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje tudo é uma máfia, é um usufruto combinado de coisas para prejudicar cada vez mais as pessoas, aumento, né, de impostos, sempre pensando em lucrar
levando as pessoas à miséria sem nenhuma consideração. Então, os políticos de hoje são os comerciantes de Maia, né? Eles se vestem de políticos, os religiosos também se vestem de religiosos, mas na verdade fazem o comércio ilícito do divino. É isso que está acontecendo, é bem simples observar essas coisas. Então, Prabhupada está falando aqui, não negocie com nada que tire essa sua potência de querer servir à humanidade da melhor maneira possível, oferecendo os melhores produtos, auxiliando, né, os empregados da sua empresa, remunerando-os, condecorando-os com as suas habilidades, enfim, fazendo do lugar onde você trabalha, ou se você é um empresário ou um funcionário, uma grande família onde todo mundo está ganhando. É assim que funciona, tudo sempre dentro do conceito védico, nas outras eras, era tudo, todo mundo estava feliz, ninguém tinha que ficar enganando o outro, não. Tá? Então, basicamente, já estamos aqui há quase 1 hora, né, que é o tempo que eu estipulei para fazer cada aula. A gente vai, com certeza, vai terminar as outras qualidades na outra aula. Aí eu aproveito e termino as qualidades e já falo mais alguma coisa aqui que Krishna determinar, ou o outro verso, né, o outro verso depois dessas qualidades é referente também a esse verso. De modo que hoje falamos sobre um pouquinho do vigor, clemência, fortaleza e limpeza. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que o Senhor Krishna possa iluminar o coração de vocês. E sempre entendendo, o que são as qualidades divinas, o que são essas qualidades? Elas são oriundas daquilo que você já é. Se você estiver vivendo em Deus, essas qualidades se manifestam naturalmente. Só que essas qualidades, elas têm também que ter como base, como essência, o amor espiritual, o amor de Deus. Você tem que estar vibrando em Deus e manifestando essas qualidades. Não é só você ir lá botar na porta da sua geladeira essas qualidades, ler, né, essas qualidades e tentar, de alguma forma, se adaptar a essas qualidades. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, certo? Você tem que entender que primeiro eu tenho que fazer a limpeza, purificar, e aí você vai compreender que você está manifestando essas qualidades. Por isso que você tem que estudar, você fala, legal, estou manifestando essa qualidade divina, agora meu coração está mais clemente, está mais gentil, né? Aqui, ó, está mais modesto, eu estou com vigor para continuar meu caminho espiritual, sinto essa fortaleza de Deus, nada mais me abala, não deixo entrar nada que vai me perturbar, que vai me envolver. Você passa a ser mais paciente, perde o medo, porque você está se empoderando da presença divina no seu coração, e aí não tem religião, não tem filosofia, não tem nada disso, tem que você decidiu seguir, Deus no seu coração está vendo, tá? É imediato isso, você se rende a Deus imediatamente, você já está na potência interna de Deus. Mas você tem que se render mesmo, eu quero, você tem que colocar toda a sua energia nisso. E faz as atividades de sobrevivência em segundo plano. Tá? Em segundo plano você tem que sobreviver, e você vai usando suas habilidades, e aí Krishna, vendo que você está indo, né, para ele também vai te ajudar a fazer os arranjos da energia material, porque o universo, tudo aquilo que está à nossa volta, nada mais é do que a nossa própria vibração. Você vai atrair coisas espirituais para a sua vida. Tudo que todas as pessoas, situações, tudo aquilo que você gostava vai desaparecer da sua vida.
Aquelas pessoas que diziam que gostavam muito de você, que você era o melhor amigo. Era o melhor amigo porque você fazia as bagunças desses amigos, né? Então, logo você vá para o lado espiritual, vão começar a aparecer novas associações, ou você se torna mais solitário, porque é uma delícia ficar com Krishna 24 horas, o tempo todo, cantando e brincando. Você se torna mais criativo, você tem mais bom humor, você se associa com todo mundo, você se torna querido por todo mundo, né? E todo mundo basicamente é querido por você, porque você está vendo o espírito. E o seu exemplo, né, seu jeito de ser, a sua própria vibração, mesmo que você esteja em silêncio, vai de alguma forma influenciar. Essa é a maior bênção que podemos fazer no mundo, é transformar o nosso mundo interno, nos tornando, né, devotos, ou servos eternos, amorosos do Senhor Krishna, que está no momento agora no nosso coração, como o Senhor Vishnu, mantendo não só todo esse universo, como está mantendo o universo individual de cada um, que está tentando se expressar da melhor maneira possível. E quando você recebe esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, entende o que são as qualidades divinas e o que são as qualidades demoníacas, imediatamente, através da sua inteligência, você adquire esse discernimento de estabelecer o que você quer. Temos que fazer isso. Não pensar assim, mas quando eu tiver assim, eu vou fazer, quando minha vida melhorar, quando eu sair desse estado emotivo. Não é assim, tem que ir imediatamente. Eu quero Krishna. Vou ler o Bhagavad Gita, vou ouvir umas aulas, todos os dias, e vai fazendo a limpeza, porque tem gente que está tão sujo, está tão pesado, está tão impregnado, né, no consciente, no subconsciente, de várias vidas, de traumas dessa vida. A pessoa está tão suja, sentimento assim, depressivo, o corpo está todo desregulado, porque se a mente está desregulada, está suja, o corpo está completamente, né, está totalmente doente, até psicologicamente falando. Então você tem que se associar com alguém que está te dando uma informação, e você tem que ouvir essa informação, ouvir, seguir, e daí essa é a cura, né? Senão você vai partir para drogas, para remédios, para ações inusitadas que vão te prejudicar mais ainda, e não é assim. Krishna fala, Mam maná madhbhakto madhyadi mam namaskuru evaishase satyanti. Fala assim, você simplesmente pensa em mim, renda-se a mim, torne-se aquilo que você é eternamente, um devoto meu, porque Krishna é Deus, você é uma parte dele. E Krishna fala, reverencia a mim, não fica adorando semideuses, coisas materiais, coisas místicas, seres de outro mundo. Assim, Krishna fala, você tem que adorar só a mim, eu que sou Deus. Todos esses outros seres, né, semideuses, quando você adora, é adoração indireta. Todo o poder de um anjo, de um arcanjo, de um mestre, isso e aquilo, tudo é poder de Cristo. Então Cristo fala assim, me adora diretamente, que você vai estar adorando tudo. E essa é a adoração que temos que fazer. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muito amor, gratidão no coração de todos vocês. Fiquem sempre com Deus. Beijo no coração. Haribo!